Nós estamos retornando então para o segundo bloco do programa Wellington Andrade. Nesse segundo bloco nós já temos nos estúdios a presença de Frederico Graça, ele que é advogado, presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência da OAB no estado de São Paulo. Ele que estará conosco neste segundo bloco. Antes de conversar com o Fred, vamos falar do Colégio Adélia? O Colégio Adélia tem desde a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, até a educação profissional, tudo com sistema ângulo de ensino. Cursos de administração, colegial de informática, multimídia, eletrotécnica, eletrônica, informática, turismo, telecomunicações, petróleo e gás, logística, porto, segurança do trabalho, estética, radiologia, farmácia e enfermagem. Colégio Adélia. Venha estudar com quem gosta de ensinar. Agora sim, então, vamos conversar com o Frederico Graça, que está conosco neste segundo bloco. Fred, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço por mais esta oportunidade, por você poder permitir que eu esteja aqui falando de um tema de suma importância que atinge 46 milhões de brasileiros, que é a questão do deficiente físico, e que os últimos estudos feitos pela Getúlio Vargas apontam de que boa parte da deficiência está mudando de fisionomia no sentido positivo da coisa, principalmente em decorrência dos pais. Reparei que no bloco anterior você falou da condição do seu filho, né? E isso é importante o teu posicionamento, não só o teu, como de todas as pessoas que tenham um ente com deficiência. Por quê? Porque hoje o arcabouço legislativo, e principalmente a nova lei brasileira de inclusão, tá, dá garantias legais para as pessoas com deficiência de suma importância. E para que essa lei seja efetivada, necessariamente e obrigatoriamente, os pais e os parentes de pessoas com deficiência têm que brigar, têm que lutar e têm que exigir que o poder público, que detém o monopólio do bem comum, cumpra a sua função. Essa é a grande verdade, né? A maior resistência hoje em relação à causa da deficiência não está na sociedade, no processo discriminatório, mas sim do poder público que não quer cumprir uma legislação, né, nascida de um debate de ordem eminentemente congressual, porque é uma lei federal, tá? E que nós todos temos que fazer valer o que está sendo escrito pelos representantes do povo brasileiro. Inclusive, você comentou na última vez que você veio aqui, o Fred, e é importante repetir, sobre a questão da criminalização de algum tipo de discriminação, né? Sim, hoje as figuras penais, graças a Deus, estão previstas na nova lei brasileira de inclusão, inclusive no que diz respeito à discriminação. E não é só a discriminação no sentido de ofensa, mas a discriminação de não receber pessoas com deficiência em escola, em hospital e assim por diante. Precisou de uma legislação mais draconiana para fazer valer os direitos das pessoas com deficiência. Isso cheira absurdo, mas infelizmente é o único caminho que o legislador encontrou para que a gente possa definitivamente mudar a cara da situação das pessoas com deficiência. Ô Fred, e essa nova lei brasileira de inclusão, lógico, tudo que é novo gera várias interpretações. E a gente estava comentando agora há pouco, parece que dois grandes juristas aí estão empenhados em escrever a nova lei de deficiência comentada, não é isso? Isso, o que existe é que com a nova lei, principalmente os cartórios de pessoas naturais, vem tendo uma grande dificuldade em permitir que pessoas com síndrome de Down e outras doenças psíquicas venham a contrair o casamento, né? Porque hoje a incapacidade praticamente acabou, a não ser nos casos de interdição, né? E aí acabou ocorrendo uma certa preocupação nascida das mães que têm filhos autistas e das mães e pais que têm filhos com síndrome de Down. Ou seja, deles irem num cartório de registro, pegar uma pessoa, ou homem ou mulher oportunista, e fazer um casamento. Porque hoje o casamento é válido em relação a essas pessoas. E eu participei de um debate em São Paulo, com mais de 400 tabeliões de cartórios de pessoas naturais, aonde na mesa estavam 3 desembargadores, eu como representante da ordem, o representante do Ministério Público, os representantes do Ministério Público Federal e Estadual,
tá? E algumas entidades ligadas às pessoas com deficiência, fora o presidente estadual da Associação Paulista dos Tabelionários. Aí, quando a palavra veio a mim, eu disse que a questão é de fácil solução. É simples, nas proclamas do casamento inclui lá um dispositivo no qual exige-se a presença do pai e mãe. Ponto final. Se policia em relação a isso. Agora, revogar o que já foi conquistado é tirar o direito mais sagrado que o ser humano tem, ou seja, o direito à felicidade. Né? Porque eu sei que o pai e a mãe, porque sou deficiente, tive poliomielite nos braços e na perna, né? A figura de proteção que pai e mãe tem em relação às pessoas com deficiência. Isso é bom? É bom, mas do outro lado também não é bom. Por quê? Porque as questões sentimentais extrapolam as questões que envolvem a proteção. Então, o que eu coloquei, e realmente cheguei a levar algumas pessoas à lágrima, foi no seguinte sentido, de que tem que se buscar um meio termo para não roubar o que já foi roubado, que é o direito à felicidade. E acho que esse tema tem que se avançar cada vez mais, até porque pai e mãe não são eternos. E o que a gente assiste, que muitos autistas, muitas pessoas com síndrome de Down, por não ter parentes, muitas vezes são depositados em entidades, muitas vezes entidades públicas, que não têm compromisso com o bem-estar daquela pessoa que deveria ser assistida e não se assiste. Então, é algo para se pensar e pensar seriamente. E nós precisamos, sim, avançar no âmbito da legislação e precisamos mais, que essa legislação efetivamente seja cumprida. Porque quem não cumprir, tem que se abrir inquérito policial e tem que se exigir que o Ministério Público denuncie e pedir para os magistrados condenar tal tipo de conduta. O Fred, a gente está falando agora aí, que você falou de entidades, e temos agora, eu comentei no primeiro bloco com o Claudinho, e agora quero também trazer à tona para você. Mostra, por favor, viu, Vinícius? Eu mandei para você uma foto que estava no Facebook, o pessoal da APAI, pedindo ajuda e tal, e eu postei, tem vários comentários que a gente depois vai ver se dá tempo da gente falar. Mas eu queria que você falasse alguma coisa sobre essa questão da APAI aí, que a APAI parece que fica mais um mês e fecha, né? Sim. Veja só, eu não conheço detalhes, eu não vou cometer injustiça aqui. Mas pelo que eu sei, pela história aqui, como diz aí, do ouvir dizer, eu digo para vocês o seguinte: de um lado, o poder público deveria ter tomado todas as medidas para não chegasse no estágio que se chegou. Isso, independente de amar ou não amar, mas essa é a grande verdade. O poder público deveria ter, sim, fiscalizado, olhado e acompanhado de perto, já que tem dinheiro público investido na APAI. Então, deveria ter tido um acompanhamento. Por parte da APAI, pelo que eu tomei conhecimento, que precisava estar regularizada e até agora não se regularizou, e esta situação perdura por anos e anos e anos. Né? Eu, na verdade, não é que eu seja um crítico, eu sou um homem que sempre defendi uma tese que nos Estados Unidos é consagrada, ou seja, as chamadas ações afirmativas. Você não precisa provocar o Estado para ele te dar as garantias legais. Desde que você afirme, por exemplo, que você é um deficiente, você tem direito a isso, o Estado cumpre o seu papel. Né? Então, eu entendo que, salvo o melhor juízo, de que o poder público tem que assumir obrigatoriamente, até por força de texto constitucional previsto em cláusula pétrea, que todos são iguais perante a lei, tá? Essa situação. Não pode deixar que as pessoas com deficiências, que são assistidas pela APAI, à mercê da rua. Até porque hoje já existe mecanismo de ordem penal para que se tome providências enérgicas. A saída não deve ser somente legal, mas tem que se buscar uma saída ética e digna. Agora, teve uma intervenção, salvo engano, começou em 2009, uma intervenção municipal. 2009 até 2016 que nós estamos, são 6, 7 anos. O estranho é que se devolva a entidade, pelo visto, da mesma forma que estava, então, irregular.
Mas pior ainda, se houve intervenção, e se essa intervenção é oriunda do poder público, por isso que eu te falo, eu não conheço detalhes. Eu não quero aqui cometer injustiça, muito pelo contrário. Mas eu quero dizer o seguinte, pior ainda, jamais poderia se chegar no estágio que chegou. Tem que se buscar a responsabilização de quem está à frente disso. Sem sombra de dúvida. Nós não podemos assistir pacificamente que crianças, adolescentes e adultos, e até pessoas que acredito eu, que já devem ter passado até dos 40 anos, que estão sendo assistidos pela paz, tá? Vive uma situação totalmente, vamos dizer assim, se caso feche, de abandono. Porque a maioria das famílias não vão ter condições de arcar um tratamento dado pela PAI. Então, essa é a questão desafiadora que hoje todos nós, não somente o poder público, mas a sociedade tem que se buscar uma resposta, e uma resposta urgente, urgentíssima, para que essas crianças não sejam mais submetidas ao sofrimento que elas já são, né, em decorrência da anomalia ou das anomalias que são portadoras. Nós temos aqui, pode colocar de novo a foto, por favor? Põe de novo a foto. Aí nós compartilhamos essa foto na internet e aí o pessoal critica aqui a prefeita, né? Luiz Carlos Catarina. Essa senhora, refere-se à prefeita, é fora de série, acabou com o restinho do que restou da nossa cidade, até mesmo com a dignidade do povo. Só mesmo os puxa-saco que ela empregou na prefeitura sem concurso, diga-se de passagem, e com um pomposo salário é que a idolatram e falam bem dela. E viva a incompetência. Aí a Maria Laus, um grande abraço para Maria Laus, também coloca aqui, incompetência não ajuda nenhuma instituição da cidade, muito menos de você. Falta de respeito com os especiais, dá nojo, e quem ela faz, ou melhor, deixa de fazer, é revoltante. Aí a gente está lendo do jeito que está escrito, né? Gustavo Stange, com tantas corrupções, entidades estão falidas. A Roselei é uma opinião importante, a Roselei Aparecida Machado, porque ela faz parte do serviço, é ex-vereadora e faz parte do serviço social, da ação social da prefeitura, é funcionária de carreira há mais de 20 anos. Ela disse assim, Guarujá é uma especialista que está falando sobre a questão da PAI. Guarujá retrocedeu 20 anos. É impossível não enxergar. Nós que trabalhamos na área estamos sem chão para atender a população. Revoltante. Tem várias opiniões, são algumas das opiniões que nós encontramos na internet. Agora, Fred, saindo um pouco desse campo da questão da pessoa com deficiência, e você também tem uma participação política no município do Guarujá, é procurador, ex-presidente da OAB do município, e eu gostaria que você falasse aí também da atual situação, do atual quadro da cidade de abandono que se encontra o município. A situação é simples. Orçamento poderia-se dizer que é igual salário, ponto, né? Segundo as previsões, dizem que tem um dinheiro até o final do ano de R$1 bilhão. Vamos falar como entende o povo. Pois bem, este 1 bilhão, 48% a 52% é folha de pagamento, funcionalismo. Estão os ECs, estão os de carreira, está todo mundo aí. Ponto. Você tem 25% da educação. Você tem 15% da saúde. Você tem 5% da Câmara. Você tem 1% do PIS e PASEP. Portanto, o teu salário, vamos fazer de conta que o orçamento é o salário, você tem quase, aí brincando, 96%. 4% para pagar os precatórios, que hoje deve chegar aos 500, 600 milhões. Você tem que pagar as dívidas em relação aos contratos, que são contraídas pelo município. Você tem o repasse que você tem para a Previdência. Portanto, eu vejo muita gente dizendo, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Se eu ganhar a eleição, eu não vou ter dinheiro. Se o Hélito ganhar a eleição, não vai ter dinheiro. Hoje, as principais obras dessa cidade são tocadas
com o dinheiro do DAD, que é do governo do Estado de São Paulo, ou são tocadas pelo governo da União, que no caso é o governo federal da ex-presidenta, ou presidenta Dilma Rousseff. Com isso, eu digo o seguinte, nós temos que agir com responsabilidade. Nós não podemos continuar mentindo para o povo, que está aí à mercê da chuva. Você vai às 6 horas da tarde na balsa, aqueles trabalhadores e trabalhadoras submetidos às intempéries, na chuva, no desespero, tá? Para poder comprar uma carne melhor, um pedaço de carne melhor, para não ver os filhos passarem fome, para não ver os filhos sofrerem. Eu não sou candidato, não estou filiado a nenhum partido político. Eu falo como cidadão. Outro dia o túnel, segundo informações, 17 marginais fecharam o túnel. Fora o tiro que foi dado na porta da prefeitura pelo marginal. Cadê o projeto para resgatar esta juventude que caminha a passos largos para as chamadas biqueiras? Ou melhor, para os pontos de tráfico. Tem crianças ainda que sofrem na missão nessa cidade. Nós temos taxas de tuberculose altamente assustadoras. E eu não falo isso para falar bem ou mal de candidato A, candidato B, muito pelo contrário. Eu falo, aqui quem fala é um deficiente, que desde os 2 anos convive com pessoas sofridas, pessoas que morreram sem direito a sonho. E se eu tenho voz dando, graças à oportunidade, eu sou obrigado a cumprir a minha missão de cidadão, de homem, de quem ama efetivamente esse Guarujá. Nós não queremos que vá assumir essa cidade uma mentira. Nós queremos uma pessoa essencialmente comprometida, que chegue aqui e fala, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, mas eu tenho um projeto que é exequível, que pode ser realizado. Por quê? Porque nós podemos ser vítima de um estelionato político. Fred, essa é a grande verdade. Falar em estelionato político, transitorial. Transitorial, o contrato venceu, renova de novo. Eu acho que ela tem que cumprir a Lei 866, que regulamenta as licitações. Fazer licitação. Fazer valer a legislação. Se ela fizer isso, vai ter, como diz o outro, os meus aplausos. Agora, e por que será que não faz? Vamos aguardar, porque o contrato, segundo foi dito aqui... Não, mas já venceu, o contrato já venceu. O contrato já venceu... Se já venceu e se está sendo prorrogado, 2 renovações já. Precisa sim se tomar providência. Principalmente se tiver errado, espero que não esteja, aguardo que não esteja, né? Correto? O próprio Ministério Público pode olhar também isso. A sociedade pode olhar isso. Os partidos políticos podem olhar isso. A Câmara também? A Câmara... Principalmente, né? É obrigatoriedade a Câmara fiscalizar. Obrigatoriedade. A Câmara ela tem também a chamada função fiscalizadora. Tanto que tem a comissão e finanças, ou não tem? Finanças, fiscalização. Fiscalização, está lá, é para isso. Né? Aqui não é dizer, por causa de partido político, porque não. Eu sempre falei isso. Eu sempre falei, não é que eu tenha sido um crítico ou não crítico. Eu sou um defensor da cidade. Eu sou um defensor. E a palavra perseguição eu conheço profundamente. Você esteve aqui no programa, você fez severas críticas. Não é severa. Críticas, todas elas responsáveis. Eu nunca mexi com a honra de ninguém. Eu nunca atingi o lar de ninguém. Essa é a grande verdade. Tá? O que nós temos que pensar é num Guarujá sério. É num Guarujá que nós tenhamos orgulho de dizer que nós moramos em Guarujá. Essa é a grande verdade. Bom, Frederico Antônio Grácia, advogado, presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência da OAB no Estado de São Paulo, que esteve conosco nesse segundo bloco. A gente vai a um rápido intervalo e volta já.